Fala pessoal do Recalizando, aqui quem tá falando é o Fábio, criador do canal. E hoje eu vou responder umas das maiores perguntas que a galera faz lá no meu Instagram. Fábio, como é a faculdade de economia? Você não sabe? Eu tô ali no quarto, quinto período de economia e eu vou falar o que eu acho do curso. E se você tem alguma dúvida, pode me perguntar lá no meu Instagram. É isso aqui. Vamos pro vídeo. Esse vai ser um vídeo diferente, um vídeo mais interativo, um vídeo mais de papo de brother mesmo, porque eu quero passar realmente a essência do que é a faculdade de economia. Aqui eu tô até sem roteiro, aquele ali é geralmente o planner que eu uso para colocar os meus roteiros aqui do lado. Você pode ver que ele tá até ali, porque o que eu vou falar aqui é realmente do coração, é realmente o que eu acho da faculdade de economia e por que eu realmente decidi fazer economia e o que se aprende dentro dessa universidade. Primeira coisa que vai depender é qual faculdade que você escolhe. Por exemplo, eu faço na PUC aqui de Goiás e os 3 primeiros semestres dessa faculdade, que junta administração, contabilidade e economia, eles são voltados mais para empreendedorismo e negócios. E tem algumas faculdades que não dão muita atenção para essa parte da economia, aquela parte mais voltada para o empreendedorismo, para o empreendedor e sim para formar uma mente empreendedora que realmente é o que faz sucesso e o que faz o país andar. A maioria das universidades eles estão focados em cenários macroeconômicos, que também são importantes, que também é ensinado lá na PUC Goiás, só que eles vão deixando essas matérias mais para o final, porque quanto antes você implementar na cabeça do aluno o espírito empreendedor, mais ele vai se formar um bom profissional. Porque a gente sabe que todas as profissões, simplesmente quando a gente olha pro empreendedorismo, a gente sabe que ter uma mente empreendedora, nem que você seja, sei lá, o limpador daquela empresa, você precisa ter uma mente empreendedora e comprar o projeto da empresa do que realmente quer fazer. Então, na faculdade de economia você vai aprender muitos cálculos, você vai ter que fazer cálculos, só que o principal que você tem que entrar na faculdade de economia é uma mente empreendedora. Porque se você tem uma mente empreendedora, não tem como nada dar errado, porque mesmo se tá errado, você vai saber que todas as coisas que você fez naquele projeto, você aprendeu algo novo, você inovou alguma coisa. E por isso eu coloco como primeiro tópico aqui do nosso vídeo: tenha uma mente empreendedora ao escolher fazer faculdade de economia. Segundo tópico, como eu falei, você vai ter que fazer cálculo, cara. Na economia a gente tem 3 cálculos: cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, mais o cálculo numérico. A gente tem estatística, a gente tem econometria, a gente tem finanças, a gente tem mercado financeiro e tudo isso envolve matemática. Só que não é aquela matemática pesada, aquela matemática chata, porque eu fiz 2 anos e meio de engenharia e, mano, os cálculos eram muito fodidos, eram o quadro inteiro para você chegar num resultado minúsculo e você via que lá na frente aquilo ali não ia te ajudar em nada. Na economia não, na economia os cálculos que eu aprendo é como, por exemplo, valuation de alguma empresa, como que eu precifico o valor de mercado real de uma empresa para saber se ele está com valor intrínseco, com valor descontado. Terceira coisa que você vai aprender na faculdade de economia é a macroeconomia, como que funciona a economia mundial. Quando a gente fala de macroeconomia, ela é a expansão, literalmente, da microeconomia. A microeconomia é aquela economia de alguma empresa, de uma determinada região, de uma parte mais específica. Quando a gente fala de macroeconomia, eu já estou falando de taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros. Eu já estou falando as relações entre os mercados exteriores e os mercados internos. Eu estou falando dessa parte mais econômica, onde realmente começa a dar o pontapé na sua faculdade de economia mesmo. Porque os cálculos, que como era o nosso primeiro tópico, você vai ali até mais ou menos o 3º período, que é cálculo 1, cálculo 2 e cálculo 3. E você já faz estatística, a parte de introdução à economia, tudo junto. Essa parte de macroeconomia você começa a partir do 5º período, que é onde você começa realmente a estudar macroeconomia. E a parte do mercado financeiro vai ficar para o 7º e 8º período, porque a faculdade de economia são 8 períodos, né? 4 anos ali, um semestre até de janeiro até julho e depois de agosto até dezembro. Então, a faculdade de economia ela é dividida em 3 partes: cálculo no começo, ali até do 1º até o 4º período,
cenário macroeconômico, que é do 4º até o 6º, e o 7º e 8º período, eles são destinados a mercado financeiro. Dica se você quer começar a fazer uma faculdade de economia: estude antes, cara. Não entre lá cru, porque talvez é uma coisa que você nem gosta, sabe? E é isso que a escola, ela acho que é meio errado, porque a gente sai ali com 16, 17 anos e a gente já tem que escolher uma universidade direta. E às vezes a gente nem sabe o que a gente quer pra vida. Eu, por exemplo, entrei na faculdade de engenharia, saí 2 anos e meio depois, dei a sorte de aproveitar aquelas primeiras matérias, aquelas matérias de cálculo, aquela matéria de estatística, e começar ali da parte boa na economia, que é do 4º, 5º período pra frente, porque eu já tinha sofrido antes na engenharia. Então eu peguei uma parte muito boa da economia. E eu tô falando isso de coração, tá? Porque eu gosto muito de estudar cenários macroeconômicos, o que a gente pode ver daqui pra frente. Eu começo a entender muito fácil, por exemplo, o que tá acontecendo na guerra, e eu acho que eu tenho uma facilidade em vir aqui falar pra vocês. Se você acha que a minha didática é ruim, vê esse vídeo aqui que eu te explico um pouco mais sobre a guerra. E se você entender, significa que eu tô entendendo o que eu tô aprendendo na sala de aula e começo a passar, a projetar conteúdo. E essa é a mente empreendedora que eu disse no começo do vídeo, que estimula as pessoas a colocarem em prática tudo aquilo que a gente aprende na faculdade. Porque tem faculdade que simplesmente só dá o diploma pro aluno e não prepara ele realmente para um mercado de trabalho. Porque quando eu falo de mercado de trabalho, e isso você vai aprender também na macroeconomia, na microeconomia, quando eu falo de mercado de trabalho, não é simplesmente você trabalhar para alguém. É você, por exemplo, montar a sua empresa, ter uma gestão de custos. Você tem matérias na faculdade de economia que chama custos nas entidades, você entende o processo industrial. Então isso é algumas coisas que você vai aprender na faculdade de economia que você não aprende em nenhuma outra empresa. Uma das vantagens da faculdade de economia é que você tem as ligas no mercado financeiro. A minha, por exemplo, é a E3 Capital, que a gente posteriormente pode transformar em um escritório de agentes autônomos. Ali você vai reunir grupos de estudos. Se você quiser, por exemplo, tirar uma certificação, sei lá, CPA 10, CPA 20, um CEA, um Ancor, ali eles vão reunir grupos que, cara, com pessoas alinhadas com o seu pensamento, alinhadas apenas em um objetivo, que vai te ajudar muito a fazer networking, a conhecer outras pessoas, fazer você entender realmente como funciona, no caso, o meu caso, o mercado financeiro. Quando eu entrei nessa liga, eu não sabia tudo que eu sei hoje. Eu também acredito que eu posso aprender muito mais pra frente. Só que, quando eu fazia engenharia, a gente não tinha esses grupos de estudo. Basicamente, era cada um por si. E o que eu gosto na economia? A gente tem uma sociedade integrada e com um objetivo fixo, que todo mundo tá alinhado àquele objetivo, que eu não vejo muito nos outros cursos uma paixão pelo que se realmente estuda. Uma vantagem que eu encontrei a fazer economia é também o pensar diferente, cara. Porque você ir contra a manada, eu sei que é uma das principais razões do sucesso, porque você sai da onde todo mundo tá olhando. Tô falando de objetivo, tô falando de uma situação clara, porque geralmente quando a gente sai da faculdade, a gente pensa o quê? Vamos trabalhar para alguém. Faculdade de economia não. Faculdade você pode sair e ali você é induzido a, por exemplo, montar o seu escritório ou, sei lá, fazer realmente algum concurso para trabalhar num senado. Você tem um objetivo claro, diferentemente das outras faculdades. Como, por exemplo, a administração, você sai e você olha para todos os lados e tem muita empresa te querendo. Tem muitas pessoas que vão querer te contratar simplesmente porque você fez tal faculdade e acha que você é evoluído, sendo que existem outras pessoas bem melhores do que você, e você reconhecer isso se chama humildade. Eu decidi fazer economia porque, cara, eu tava acordando 5 horas da manhã para ler livros de economia, para ler, Napoleão Hill, para ler livros do Thiago Nigro, para ler livros do Warren Buffett, para ler livros de Benjamin Graham. E quando eu comecei a entender que eu estava gostando muito mais de macroeconomia, de juros, entender como é que funciona o mercado financeiro, do que simplesmente ir lá e fazer conta para construir um prédio, eu entendi que aquela ali era a minha vocação, era o meu propósito. Por isso,
eu decidi mudar. Eu acho que eu tô me encontrando porque é realmente uma coisa que eu gosto de falar do assunto, que eu gosto de colocar o tripé aqui, colocar meu celular e realmente discutir esse assunto para programar na mente das outras pessoas que realmente é um assunto legal, é uma faculdade boa de você se fazer. Então essas são algumas coisas que você pode aprender na faculdade de economia. Esse foi um vídeo mais rápido, só que para você entender que, cara, se você realmente decidir fazer a faculdade de economia, se você estava em dúvida, se você não sabe o que você pode aprender na faculdade de economia, espero que esse vídeo te ajude. Muito obrigado, meu nome é Fábio Júnior e esse é o Ricalizando. Até o nosso próximo vídeo, tchau!